TV Jacaré. Tudo sobre o Rio Preto Esporte Clube. Seja bem-vindo 2024, estamos aqui na sala de diretoria do Rio Preto Esporte Clube, também sala do Conselho Deliberativo, e 2024 que promete ser muito importante. A TV Jacaré sempre ao lado do Verdão, fazendo as principais coberturas, diariamente aí com entrevistas, toda semana um programa especial. Isso está voltando para você, hein, torcedor? E quem vai falar muito a respeito de vários assuntos hoje, referentes ao Jacaré, referentes ao Verdão, é o presidente do Rio Preto, o doutor José Eduardo Rodrigues, que mais uma vez nos atende, abre as portas aqui da sede do Rio Preto. E hoje, doutor, diversos são os assuntos. Vamos começar por um deles que é, inclusive, de momento, né? A gente está falando muito de Copa São Paulo, equipes jogando, resultados saindo a todo momento. O Rio Preto foi sede no ano de 2023, mas em 2024 não. Gostaria que o senhor explicasse. Eu sei que o senhor tem aí várias questões que envolveram o porquê o Rio Preto não ter abrigado esses jogos nesse ano de 2024. Um abraço, seja bem-vindo aqui novamente. Ótimo 2024, inclusive para o senhor. A gente não conversou aqui em entrevistas ainda, e que tenhamos um ano muito esperançoso, de muitas conquistas para o Verdão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. TV Jacaré, torcida do Rio Preto, especialmente a família Caniza, ao Itamar Malvese, ao Felipe Rosa Neto, ao João Gil, ao Dimas Fernandes, que são pleiades de torcedores fervorosos do nosso glorioso Rio Preto Esporte Clube. De modo que eu inauguro essa fala saudando esses torcedores e saudando também o nosso eterno e sempre reconhecido símbolo da benemerência, símbolo da doação e do amor pelas causas do Rio Preto Esporte Clube, que foi o nosso patrono Vitor Brito Bastos, a quem o Rio Preto deve hoje esse estádio e a quem o Rio Preto deveu o estádio antigo, o Fortim da Vila, pela primeira doação de Vitor Brito Bastos em 1922 e pela segunda doação em 1964, quando a família do saudoso Vitor Brito Bastos, então já falecido, anuiu de que o estádio antigo vendido se destinasse o seu dinheiro para a aquisição desta área onde hoje nós estamos, não é? Então, foram duas doações na história do Rio Preto históricas, a do primeiro e a do segundo estádio. De modo que a família de Vitor Brito Bastos, a todos os seus herdeiros, a todos os seus familiares que ainda vivem e que estão sempre desfrutando das pujanças de São José do Rio Preto, o nosso abraço, o nosso fraterno reconhecimento. Eu tenho a dizer sobre a Copa Paulista, de que o Rio Preto recebeu o convite da Federação Paulista de Futebol para sediar a Copa Paulista. Mas eu quero explicar que esse ano foi impossível. Por quê? O custo da Copa Paulista é de cerca de R$500 mil, R$500 mil. Não há cobrança de ingressos. E o clube anfitrião, no caso o Rio Preto Esporte Clube, obrigatoriamente teria, para ser sede, que abrigar delegações de fora, 3 delegações, que somam mais de 75 pessoas, não é? Dando-lhes estadia, refeições, estrutura, transporte, sem contar as despesas enormes com água, com iluminação, com toda a estrutura que o clube é obrigado a oferecer. Então, é muito custoso você ser sede. Agora, é fácil ser sede quando a prefeitura banca o jogo. Aí é fácil. Várias das cidades têm clubes disputando bancados com o dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte. Dinheiro chapa branca. Então, é diferente. Neste caso,
nós não tivemos o apoio da prefeitura. A prefeitura se recusou a disputar a Copinha, ajudar nas despesas. Mesmo tendo elogiado bastante o ano passado. O ano passado, o prefeito esteve presente e ficou encantado com o público de mais de 30 mil pessoas nos jogos que aqui tivemos, não é? Mas quem bancou o ano passado esse 500 mil foram empresários que fizeram um entendimento, um acordo, que fizeram uma parceria com o Rio Preto Esporte Clube. E, diga-se de passagem, isso atrapalha bastante também a preparação do time na A3, porque o ano passado o time não pôde treinar no nosso estádio, no nosso campo, porque estava se desenvolvendo a Copinha, com grande sucesso. O Palmeiras não queria ir embora, ficou aqui até as quartas de final. E trouxe grandes públicos. O campeão da penúltima Copa, o Palmeiras, e que foi também o campeão da Copa que disputou aqui, que iniciou a disputa aqui. De modo que havia, na ocasião, um clamor de que essa foi a maior sede, a melhor sede em estrutura, em acolhimento, em atenção, em fidalguia, em ética, em tratamento para os convidados de primeiro nível. Ocorre que se esperava que ou a prefeitura, nessa quadra, ou a própria federação nos ajudasse, por termos nos constituído na melhor sede, com o maior número de pessoas e de público, no ano passado. Porém, foi dito o seguinte: não, o Rio Preto ou é sede ou não pode ser convidado. Por quê? Para disputar em outra cidade. Porque os clubes da Série A3, nenhum será convidado para disputas em outra cidade. Ou você é sede, ou você não disputa. O que, para nós, é um critério altamente danoso e equivocado, né? Danoso e equivocado. Nós tínhamos um time preparado para o Sub-20, que havia disputado o campeonato estadual, não é? De modo que esse time estava preparado para a Copa Paulista. Porém, agora esses meninos serão aproveitados na Série A3. Por sinal, hoje nós estávamos vendo um grande treino aqui no time da cidade, o Rio Preto Esporte Clube. Ô, doutor, bom, terminando esse assunto de Copa São Paulo, agora a gente vai falar em relação a saneamento de alguns problemas, algumas situações que estavam pendentes, algumas há bastante tempo, outras há vários anos, enfim, uma coisa que o senhor já falou até em entrevistas anteriores, o negócio é arrumar a casa para aí sim, dentro de campo, a gente também pensar em coisas grandes, pensar em coisas maiores. Esse ano, nesse sentido, também está diferente dos anos anteriores. A coisa agora dentro de campo vai se livrar de muitas coisas que até então, fora dele, estavam atrapalhando? Não há dúvida. Quando você tem compromissos financeiros enormes, com herança maldita que assumimos, com dívidas astronômicas, é evidente que você precisa ir sanando tudo isso, ir cuidando com muito carinho de todo esse passivo, para que ele não implique numa eventual penhora do nosso patrimônio. O Rio Preto tem a perder. O Rio Preto é um clube que tem um patrimônio particular. Ao contrário de muitas equipes por aí, que são patrocinadas pela prefeitura e que têm um saco de bola e um saco de camisa. Não tem nenhum patrimônio. Aliás, nesse sentido, eu queria dizer para o torcedor que o Rio Preto é um dos poucos clubes no estado de São Paulo e no Brasil a ter os seus tributos em dia, certidões negativas de tributos federais, O Rio Preto é ficha limpa também no Estado, na Secretaria de Fazenda do Estado. O Rio Preto também é ficha limpa nas contas de fundo de garantia dos seus atletas, dos seus funcionários. Coisa rara hoje em dia. Raríssimas certidões todas aqui. E se isso não bastasse, as certidões negativas dos cartórios
né, de protesto. Né? Antigamente, nós tínhamos mais de 50 protestos, execuções das mais variadas. Hoje, você vê, tanto no primeiro como no segundo tabelião, o Rio Preto é ficha limpa. O Rio Preto, hoje, é ficha limpa e se deve a esse trabalho executivo, desprendido, cheio de amor que tenho pelo clube, para sanar, para corrigir, para pagar, para estar em dia, para salvar o patrimônio do Rio Preto Esporte Clube. E esta luta de saneamento das ações trabalhistas, dos tributos federais, das contas municipais que nos deixaram milionárias, para que a torcida saiba, nos deixaram uma conta de R$28 mil por mês do SEMAI. Do SEMAI. O senhor está falando do valor, mas se for colocar o valor... 1 milhão né? e 28 mil mensais. 1 milhão e 200 a conta total, que, na verdade, era de 3 milhões. Né? Então, tudo isso remontado, execuções, nós tínhamos mais de 11 indisponibilidades por execuções fiscais e federais nas nossas matrículas. Não é? Hoje não temos mais nenhuma. O Rio Preto é ficha limpa, o Rio Preto hoje está estabilizado, pronto para sonhos maiores, com planejamento de ampliar o seu comércio, tornar-se autossuficiente financeiramente. Aí alguém da torcida vai perguntar, pô, mas o que adianta tudo isso? Isso é fundamental. Não fosse isso, nós não estaríamos aqui, já estaríamos penhorados, executados. Sem estádio. Sem estádio. Uma questão Então, concluindo, é fundamental que você tenha a casa organizada para sonhar alto. Aliás, eu cito até um exemplo, o Flamengo fez isso. O Flamengo era uma das maiores dívidas do Brasil, o Flamengo era super endividado, super mal organizado, e quando teve executivos de linha, de primeira linha, o Flamengo consertou a casa, administrou suas dívidas, pagou seus compromissos, e hoje é um time super competitivo, não só na América, como no mundo todo. Doutor, dentro disso, a gente está até em sintonia aqui numa seguinte questão que eu ia perguntar, o senhor até começou a antecipar alguns detalhes. Dá para falar um valor aproximado, se a gente somar tudo, essa questão do SEMAI, outras pendências judiciais, de repente questões antigas ou até mais próximas, do quanto vocês tiveram que colocar em prática para botar essa casa em ordem, em termos numéricos, em termos de dinheiro? Um buraco de mais de 30 milhões. De mais de 30 milhões. Hoje, o Rio Preto também é uma das menores dívidas do futebol. Né? Nós devemos R$200 mil e estamos pagando isto rigorosamente, parceladamente, né? E estamos vencendo essa luta. Alguém já dizia, é como enxugar gelo, não é? E o andamento das dívidas tributárias do Rio Preto apresenta um resultado agora de pouco mais de R$200 mil, não é? Pouco mais de R$200 mil. E isto significa R$244 mil. Isso significa um verdadeiro encontro com a seriedade, a transparência, a dedicação. Isso representa um avanço enorme. E eu alerto a torcida, isto é super importante, porque nós temos o que perder. Nosso campo não é da prefeitura, o nosso patrimônio é particular, declarado em mais de R$200 milhões. Está no balanço do clube. Então, se nós não cuidarmos disso, se nós não projetarmos o futuro, se nós não tivermos planejamento, o Rio Preto perece. O Rio Preto para suas atividades e encerra por falta de recursos, por falta de situação financeira viável. E tocar o futebol é muito caro. É muito caro. Para se ter uma ideia de quanto custa uma disputa, você vê aqui, em 5 meses de disputa,
no ano de 2023, o campeonato custou 1.145.000, quase 1.200.000, em despesas e deslocamentos de ônibus, transporte para várias cidades, de hotéis, de refeições para 35 pessoas diariamente, são as tais 5 refeições por dia, não é? E mais as despesas dos jogos, com todo tipo de despesa, de arbitragem, bilheteiros, som, seguranças, médicos, antidoping, enfim, as despesas são muito grandes, e a folha de pagamento de funcionários, a folha de pagamento da comissão técnica, a folha de pagamento dos atletas, e o Rio Preto não atrasa salário um dia. O Rio Preto paga até antecipadamente, como fizemos hoje, que o salário vence dia 15 e todos já estão recebendo hoje, dia 12. Não é? Então, nós pagamos aqui de 15 a 15. Não é? E você tem aqui as despesas administrativas, que somadas às despesas do futebol, você tem as receitas. Você tem as receitas, né, com patrocínio, com costas de federação, com os aluguéis dos boxes, do shopping, enfim, da academia. E, normalmente, o prejuízo é cerca de R$1 milhão. Os números não fecham. E esses recursos têm saído praticamente e exclusivamente do meu bolso, né? Porque é melhor andar só do que mal acompanhado. Eu trouxe para cá pessoas que vieram fazer negócios no Rio Preto, não é? Um vendia camisa, outro ganhava participação no salário de jogador, na compra de jogador, outro vendia comida a preço exorbitante, não é? Para os atletas, o outro só queria vender seguro para todo mundo, para os lojistas, para os diretores, etc., etc., não é? E assim fomos caminhando. O outro fazia negócios, só business, só queria ver o Rio Preto como objeto de ganhar dinheiro. O outro vendia dinheiro, atividade ilícita praticada aqui no clube, não é? É o que se chama aí fora de agiota, não é? E que agora vários foram presos em Franca, não é? E muita gente será presa aqui oportunamente, com a prática ilícita dessa atividade. Então, essa gente foi varrida daqui, varrida. Eles nunca foram riopretenses, continuam trabalhando contra o clube, em todas as instâncias, em todas. Mas eu sou um homem de luta, eu já enfrentei tantas guerras, tantas batalhas na minha vida, não é? Essa é mais uma, e esta eu enfrento de peito aberto pelo meu amor ao clube, pela minha vivência no clube de mais de 50 anos como conselheiro, não é? De modo que a minha voz não se calará, e o planejamento vai continuar, a credibilidade recuperada, os patrocinadores todos num voto de confiança e credibilidade, renovam seus esforços, os seus patrocínios com o clube, e dessa forma eu posso dizer a todos os riopretenses, estamos no caminho certo, acreditem, chegaremos lá. Ô, doutor, só para fechar esse papo de estrutura, até o Oscar de Oliveira está mostrando algumas imagens nesse momento, para quem está em casa ou em qualquer lugar, podendo nos assistir através do YouTube, através do Facebook, dos canais oficiais do Rio Preto. Tem questões aí dos alojamentos, se o senhor quiser até falar em cima daquilo que o senhor está dizendo e que a gente está mostrando, a própria academia, né, que o clube tem parceria para poder estar fazendo aí o seu dia a dia, e também de algumas acomodações do estádio, né, o quanto é importante também ter tudo isso bem feito, bem construído, bem organizado e bem mantido, porque uma coisa é construir, a outra também é a manutenção. A gente estava até agora há pouco lá fora, e o senhor, inclusive, mostrando algumas coisas que estão sendo reformadas para a estreia do dia 24. O que dizer dessa manutenção e dessas acomodações que o clube dispõe para os seus trabalhadores, para os seus profissionais que estão aí no dia a dia? Muitos clubes do Brasil não possuem, não é? Alojamentos de primeira, como eu disse, com televisão, com geladeira, com ar-condicionado, hotel 5 estrelas. A comida é servida pela maior e melhor marmitaria de Rio Preto, banqueteira, que
que faz banquetes para várias associações, clubes de grande porte em Rio Preto. E, como eu disse no início, são 5 refeições diárias, né? Comida no self-service, come-se à vontade, com prescrição da nutricionista. O departamento médico funciona muitíssimo bem, com os fisioterapeutas, com o médico do clube, um grande ortopedista, um dos melhores da cidade, doutor João Pedro, de modo que toda a condição vai sendo dada, toda a estrutura aos atletas, os exames clínicos, os exames feitos no sentido de dar a eles a condição, o salário em dia, os recolhimentos dos tributos trabalhistas rigorosamente em dia, por isso as certidões negativas, né? Então, tudo isso vai criando um ambiente positivo, não é? E eu ofereço tudo isso, o clube oferece tudo isso, e, em contrapartida, se espera o comprometimento dos atletas, a dedicação, o esforço da comissão técnica, não é? Então, é isso que nós almejamos, com essa estrutura, com essa condição do centro de treinamento, de todos os camarotes com ar-condicionado, não é? Das cadeiras todas bem distribuídas, formatadas, da academia com todos os recursos, com toda a modernidade, não é? De modo que o clube está acima, no seu patamar de estrutura, bem acima de muitos clubes do Brasil, mas muitos, não é? Com essa estrutura. E, por isso, todos vêm aqui e dizem, pô, vocês estão no lugar errado. O Rio Preto merecia estar com essa estrutura, com essa grandeza, com essa localização, com essa pujança, com essa administração, merecia estar em patamares bem altos. Mas esse é o nosso projeto. A gente precisava acertar a casa primeiro, precisava nos organizar primeiro, pagar as dívidas, enfrentar as dificuldades, tirar os empecilhos do caminho. Eu tive esse sobressalto de trazer pessoas erradas, foram afastados. Agora são novos tempos, novos caminhos. E por isso comecei a minha fala saudando verdadeiros riopretenses que representam a massa de torcedores do clube, né? Na pessoa do Caniza, do Felipe Rosa Neto, do João Gil, do Dimas Fernandes, do Itamar Malvese, né? Na pessoa deles eu saúdo todos os verdadeiros torcedores do Rio Preto, não aqueles que processam o clube, que não pagam seus compromissos, que tem camarotes e não quer pagar, tem que pagar na justiça ou no cartório de protesto, que tem cadeira cativa por um preço mínimo e não pagam, não é? Ou se pagam no cartório de protestos, o que é lamentável. Então, há muito falso brilhante por aí, né? Há muita gente que não põe a mão no bolso, faz campanha contra o clube, mas nós estamos aqui, resistindo a tudo e a todos.